Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Salmo 14, versículo 1 diz assim: diz o insensato no seu coração, não a Deus. Corrompem-se e praticam abominação, e já não há quem faça o bem. Amado irmão e irmã, como é bom nós acordarmos todos os dias e darmos glórias a Deus, agradecer a Deus por mais um dia. Como é bom sabermos que no momento da aflição, no momento da angústia, nós podemos contar com a ajuda de Deus. Como é bom acreditar em Deus. Como é bom ter o amor, a disciplina, a correção e o cuidado de Deus nas nossas vidas. É muito bom acreditar em Deus. Como diz a palavra de Deus, feliz é o homem que em ti confia, ó Deus. Mas, ao mesmo tempo, nós ficamos imaginando aquele que não acredita em Deus. Como deve ser dura, como é difícil a vida daquele que não acredita em Deus. E esse é o tema da nossa meditação hoje. A triste vida de um ateu. Como deve ser triste a vida de um ateu? Ele acorda todas as manhãs e não sabe por que está vivo. Não sabe de onde veio, não sabe o que está fazendo no mundo, não sabe para onde vai após a morte. Ele não tem a quem agradecer as bênçãos recebidas, ele não tem a quem recorrer no momento da sua aflição. E esse texto da palavra de Deus que nós acabamos de ler vai nos falar do ateu, nos vai falar daquele que não acredita em Deus. Por que a vida de um ateu ela é triste? Por que ele é infeliz? Porque todo ateu é um insensato. Ele vai dizer aqui, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Por que as pessoas não acreditam em Deus? É o que ele diz aqui, porque são insensatas. E é interessante nós observarmos o termo hebraico, que é traduzido por insensato, labal, que significa tolo, significa bobo, vem do verbo que significa ser lesionado, significa ser caído. Aquele que não acredita em Deus, ele não acredita em Deus porque ele foi cegado pelo Deus desse século. O apóstolo Paulo vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Por isso eles não creem em Deus. Quando o pecado entrou na vida da humanidade, nós podemos ver que o pecado corrompeu a mente humana e inverteu os valores. E as pessoas passaram a adorar a criatura em vez do Criador. E por isso eles não conseguem entender e enxergar as belezas do Criador. Porque a palavra de Deus diz assim que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Toda a natureza está aí para revelar um Deus Criador. Mas o insensato não consegue perceber isso. Mas ele prefere acreditar no mais difícil, que Deus não existe. Por quê? Porque ele não consegue perceber o Deus Criador através da sua grande criação, que foi o próprio mundo. E por isso ele prefere acreditar no mais difícil. Por isso ele é tolo, por isso ele é insensato. E é interessante nós observarmos que a pessoa que não acredita em Deus, ela pode até ter um grau de inteligência elevadíssimo,
Há pessoas com QI super elevado, mas não conseguem, apesar de fazer cálculos imensamente difíceis, apesar de fazer cirurgias complicadas, eles não conseguem perceber o óbvio, o Deus que está diante dele. Ele prefere acreditar que Deus não existe. Ele prefere acreditar que o homem veio do macaco. É algo cruel para ele acreditar numa loucura dessa. Você vai dizer, mas por quê? O Charles Darwin, ele formulou a teoria da evolução, ele é muito inteligente. Ele pode ter tido um grande grau, um elevado QI, uma cultura imensa, mas ele falhou feio nessa questão da evolução das espécies. E é interessante nós observarmos que ele formulou essa teoria justamente na ilha de Galápagos, no Equador. E se você observar a fauna original de Galápagos, você vai ver que quando o homem chegou pela primeira vez nessa ilha, não havia mamíferos, não havia nenhum homem, nem um macaco. Como é que ele poderia formular uma doutrina, um ensinamento, uma teoria de que o homem veio do macaco num lugar onde não há macaco? É algo estranho. O homem veio de Deus, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, seja ele branco, negro, amarelo ou vermelho, todos são a imagem e semelhança de Deus, dotados não apenas de inteligência, não apenas do dom da comunicação através da fala, não apenas do dom do raciocínio e da criatividade, como também de vários princípios morais, como justiça, retidão e amor, mas também ele foi criado para adorar a Deus. É o que Agostinho vai dizer: o homem foi criado por Deus e para Deus, e a sua alma só encontrará descanso em Deus. Por isso o homem sem Deus, o homem que não acredita em Deus, ele tem um imenso vazio na sua alma, vazio esse que só pode ser preenchido pela presença de Deus na sua vida. Por isso o ateu ele é infeliz. É o que o apóstolo Paulo vai dizer, porque se a nossa esperança é apenas nesse mundo, nós somos os mais miseráveis desse século. E é uma grande realidade. As pessoas que não acreditam em Deus, elas não têm esperança, não têm alento, não têm conforto, não têm forças para vencer todas as adversidades. Se nós estamos de pé, mesmo depois de 6 meses de pandemia, é porque Deus tem nos sustentado, tem nos guardado, tem mantido a nossa fé e a nossa esperança. Mas e aquele que não crê? Ele cai em depressão, ele cai no pânico, ele cai no medo, e ele cai na decadência. Mas é muito óbvio isto. Já pensou você dizer que o seu ancestral é um macaco? Nós podemos chamar o nosso semelhante de irmão, seja ele de qual raça, qual sexo, qual cultura for, ele é o nosso irmão. Agora, não há nada pior para o macaco do que quando o ateu o chama de irmão, porque até o macaco ele glorifica a Deus. A Bíblia diz lá no livro do profeta Isaías que o boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não conhece. É uma grande realidade que toda criatura louva, todo ser que respira louva o Senhor.
sejam eles os macacos, o boi, o jumento, todos glorificam o Criador através das suas vidas e proclamam a existência. Até mesmo os céus revelam a existência de Deus. Mas o ateu não quer admitir isso. E por isso ele vive uma vida de miséria, uma vida de infelicidade. Ele pode ganhar rios de dinheiro, ele pode cursar as melhores universidades do país, mas ele pode se deleitar em todos os prazeres, mas ele sempre será infeliz. Porque há um vazio no seu coração, vazio que só pode ser preenchido pela existência de Deus. O salmista vai dizer aqui que o ateu é infeliz simplesmente porque não acredita em Deus, e não acreditando em Deus faz dele uma pessoa tola e insensata. Mas também faz dele uma pessoa corrompida. É o que ele vai dizer aqui, que Deus olha lá do céu os filhos do homem e não há pessoa que entende, não há pessoa que busque a Deus, todos extraviaram e todos se corromperam, não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Quando a pessoa não tem Deus, quando a pessoa não tem o temor de Deus, ele tem uma vida totalmente depravada e corrompida. Às vezes até a pessoa até mesmo acredita em Deus, mas não quer admitir isso, porque tem medo de, ao dizer que acredita em Deus, a sua liberdade será tolhida, ele não vai fazer o que bem entende, mas às vezes ele prefere dizer que não acredita em Deus para dizer que tem uma falsa liberdade. Mas a falsa liberdade, ela nada mais, nada menos é do que o caminho para a escravidão. Quando a pessoa busca uma falsa liberdade, através dos vícios, através da droga, através de uma vida dissoluta, de uma vida corrompida, busca primeiro por prazer, mas depois ele se torna o que? Dependente daquele vício, daquele falso prazer. E aquilo não satisfaz o desejo do seu coração, não preenche o vazio da sua alma. E por isso eles vivem uma vida corrompida. E é interessante observar que a nossa sociedade está cada vez mais decadente. Por quê? Porque as pessoas estão se afastando de Deus. Pode ver, as grandes instituições, os grandes governantes, as pessoas da alta sociedade, as pessoas das academias de ciência, seja em qualquer segmento, que dizem não acreditar em Deus. São pessoas muitas vezes deprimidas, que vivem na dependência de remédios controlados, vivem ali saturados. Por quê? Porque não acreditam em Deus e acham que não precisam dar satisfação para ninguém, e a sua vida é miserável. E aqui o salmista continua dizendo que eles são ali pessoas infelizes. É o que diz o versículo 6. Porque eles metem a ridículo o conselho dos humildes. É interessante observar aquele que é ateu. Ele é arrogante, ele é prepotente, ele se julga melhor do que o outro. Por quê? Porque quando ele olha para aquela pessoa que adora a Deus, para aquela pessoa que é humilde, que serve a Deus verdadeiramente, porque conhece o seu Deus, e o povo que conhece o seu Deus se torna forte e altivo. Mas quando ele olha para essas pessoas, eles zombam, eles chamam essas pessoas de ridículas. É o que diz o salmista aqui. Mas, na realidade, eles é que são miseráveis. E é o que nós vamos observar. Por quê? Porque eles têm medo de tudo, eles sabem que um dia vão morrer, e
A vida é passageira, mas aquele que serve ao Senhor, que tem fé no Deus verdadeiro, ele vive uma vida verdadeira. Mas nós podemos observar aqui, se você não acredita em Deus, você é miserável, mas você pode mudar a sua vida. Como nós falamos, o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas, mas Jesus é a luz, Jesus é aquele que veio para trazer salvação em suas asas, Jesus é aquele que veio para dar luz e vida aos cegos. O ladrão vem para matar, o ladrão vem para roubar, o ladrão vem para destruir, mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Você pode abrir o seu coração, buscar esse Deus verdadeiro e pode ser curado do ateísmo, ser curado da cegueira espiritual e ter um entendimento verdadeiro através da sua fé em Cristo Jesus. É o que diz o salmista aqui, na última parte do versículo 6, mas o Senhor é o nosso refúgio. Primeira coisa que ele vai dizer para aquele que diz que não há Deus, é o seguinte: há um Deus que é o nosso refúgio. Você vai dizer, mas como acreditar nesse Deus? A fé é um dom de Deus. A fé vem pelo trabalho do Espírito Santo nos nossos corações. Porque é o Espírito Santo que tira o nosso coração de pedra e coloca no lugar um coração de carne. É o que diz o próprio Deus através do profeta Ezequiel. Porei o meu Espírito em vós e vivereis, tirareis de vós o coração de pedra e colocarei dentro de vós um coração de carne. Só o Espírito Santo pode nos dar luz e Jesus, o nosso Salvador, poderá nos iluminar, porque assim como ele curou os cegos de Jericó, aquele cego de nascença e muitos outros, ele pode curar até mesmo aquele que tem um entendimento cegado pelo Deus desse século, até mesmo aquele que diz não crer em Deus, porque a partir do momento em que o Espírito trabalhar na sua vida, meu amado irmão e amigo, você vai reconhecer que o Senhor é o teu refúgio, refúgio bem presente na angústia e na hora da tribulação. E ele vai dizer ainda, você vai reconhecer que ele é o teu Salvador. É o que diz o versículo 7, tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Segunda coisa que o ateu tem que perceber, primeira coisa ele tem que perceber que Deus é o nosso refúgio, não existe outra esperança além do nosso Deus. Segundo, ele é a salvação de Israel. A palavra de Deus diz assim, se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se com o coração creres que Deus o levantou dentre os mortos, serás salvo. Hoje é o dia da sua salvação. Há um texto que diz, hoje se ouvides a vossa voz, não endureçais o vosso coração, porque a fé vem pelo ouvir. Ouça a palavra, deixa a palavra falar ao teu coração, deixa o Espírito trabalhar na sua vida e você vai ver que há salvação para você, há uma esperança de vida eterna, fundamentada num Deus que não pode mentir. E ele continua, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Duas outras coisas que nós gostaríamos de meditar. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo. Sim, se você diz não acreditar em Deus, com toda certeza você tem uma vida miserável, uma vida infeliz, uma vida vazia. Você sabe muito bem disso, por mais que você não queira admitir. Mas no íntimo do seu coração, você sabe que você se sente derrotado, mesmo tendo vencido e obtido muitas glórias.
Você se sente pobre, mesmo tendo muito dinheiro, porque há um vazio no seu coração. Mas se você ouvir a voz de Deus, e a Bíblia fala que a palavra de Deus nunca volta vazia, se você ouvir essa palavra e deixar essa palavra entrar em teu coração, Deus vai restaurar a sua sorte, Deus vai mudar a sua vida, porque quem está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas se passaram e que todas se fizeram novas. Eu não estou aqui para provar a existência de Deus, porque eu não preciso de provas para acreditar que Deus existe, porque eu já tenho certeza de que Ele é bondoso. Mas há um texto que diz o seguinte: ó, provai e vede que Ele é bom, e bem-aventurados são aqueles que nele refugiam. Há um texto que diz: se é que tendes experiência de que Deus é bondoso. Há um outro texto que diz assim, o próprio Deus falando através do profeta Malaquias: provai-me nisso e veja se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Deixa Deus agir na tua vida. Deixa o Espírito te convencer da justiça e do pecado e do juízo de Deus. Deixa o Espírito testificar com o seu Espírito que você é filho de Deus. E Deus vai mudar a sua vida. Deus vai restaurar a sua sorte. Porque quem está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas se passaram e que todas se fizeram novas. E finalmente ele vai falar assim: e então Jacó e Israel se alegrará. O salmista fala do insensato que é infeliz porque ele diz que não há Deus, mas ele termina dizendo a respeito da alegria do povo de Deus. Se você quer presenciar e testemunhar, se você quer essa alegria na sua vida, aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Deixe essa bobagem de ateísmo, porque isso não leva a lugar nenhum. Não existe pessoa que não acredita em nada. Quando o Espírito trabalha, a pessoa passa a crer, a pessoa é transformada. Deus transformou Zaqueu, Deus transformou o apóstolo Paulo e Deus transforma a sua vida. E aí você vai ter uma alegria indescritível, a alegria de ser um cristão. A Bíblia fala que Jesus Cristo veio para aqueles que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, Ele deu o poder de ser feito Filho de Deus, a saber os que creem no seu nome. Por isso, que você possa deixar essa vida de miséria, essa vida de materialismo, essa vida de filosofias vãs e abraçar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Aí sim, você terá alegria no teu coração. Como você pode obter essa bênção? Abra o teu coração. Jesus faz a obra. O Espírito Santo trabalha, muda e dá a nós um entendimento devido e necessário e suficiente para crermos em Deus e obtermos a verdadeira felicidade, a felicidade de adorar, servir e amar a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém?